Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz no nosso Senhor Jesus. Junta aí, gente. O tema que a gente vai conversar hoje diz respeito a exatamente essa caminhada juntos, de igreja, como povo, corpo de Cristo, né? Trago o abraço da Igreja Presbiteriana do Planalto, lá em Brasília, e sempre repito, e é de coração, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, e também a confiança do Gustavo com o púlpito. É algo muito... A vida de um pastor, o púlpito é algo santo, sagrado, né? E eu sou grato a Deus e a você, Gustavo, pela confiança. Bom, vamos orar. Pai Santo, somos gratos a Ti por esse tempo de ajuntamento e clamamos para que o Senhor fale conosco nesse tempo. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu creio que assim como eu, mesmo vocês que estão acostumados com todo o processo da construção, cada domingo que passa por aqui, ou cada dia da semana, dá uma olhada, dá uma espiada, tudo muito novo, e a obra andando rápido, né? E é bom, é gostoso, estar no salão provisório, sabendo que as coisas estão caminhando aqui do outro lado, e logo, né, como o pastor Gustavo, estamos lá, e é natural na vida de uma igreja que a gente invista. E a gente não investe só recurso financeiro. Com o recurso financeiro, a gente investe afeto, a gente investe preocupação, a gente investe tempo, a gente dá da gente na medida em que a gente investe. Mas a verdade também, e eu posso falar isso porque eu não sou pastor aqui da Igreja do Satélite, então aí a gente fala, né, porque eu estou de fora. A verdade é que, para alguns de nós, com o tempo, a gente olha para isso daqui tudo e fala assim, gente, que coisa bonita, que coisa maravilhosa. E a gente tem a tendência, às vezes, por conta desse afeto, do investimento financeiro, desse tudo, a gente transformar aquilo que deve ser um espaço para um movimento num monumento. Monumentos ficam, movimento anda. E, às vezes, a tendência é a gente colocar toda a nossa alegria, expectativa, esperança num monumento, e não entender que o monumento serve a um grande movimento. E eu não estou querendo desmerecer tudo que está sendo feito, pelo contrário, né? Isso é maravilhoso. Mas é importante nós entendermos que as características de uma igreja pulsante, viva, real, as características que vão brilhar no mundo, as características que vão impactar a cidade, as características que vão impactar o bairro do Satélite, elas não estão num prédio, elas se encontram nas pessoas que se reúnem nesse prédio. Elas não estão nas paredes bonitas que estão sendo construídas e com toda a beleza que expressa a nossa gratidão a Deus e a beleza do próprio Deus, mas são as pessoas que se encontram dentro desse prédio. E eu queria hoje olhar com vocês para uma carta que para mim, uma carta de Paulo que para mim é uma das cartas que mais me cativam, é uma das cartas que mais me emocionam. Ela é vibrante, ela é cheia de vida, ela fala de alegria, ela é uma carta de esperança, ela fala de alegria em meio às circunstâncias difíceis, para uma igreja que passava por um momento de aflição, um momento difícil, mas que encontra, eu creio, eco para o nosso dia a dia, para hoje, dia 14 de janeiro de 2024. E a gente não tem tempo de discorrer o capítulo todo, por isso eu quero ler só os 2 primeiros versos dessa carta com você, porque eu creio que esses 2 primeiros versos, eles têm muito do que a carta toda diz. Mas esses 2 primeiros versos têm 3 questões fundamentais para a gente ser conhecido não como uma igreja de monumento, mas como uma igreja de um grande movimento de Deus. Tá? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Filipenses, no capítulo 1.
Filipenses, no capítulo 1, eu vou ler só o verso 1 e o verso 2. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. A carta de Filipenses é uma carta muito interessante. Diferente das outras todas, ela não tem um conteúdo teológico sistemático, como nós encontramos, por exemplo, em Efésios, em Romanos. São cartas onde Paulo ele é pastoral, mas o tom é teológico, o tom é assim, sistemático. Essa carta é uma das cartas mais afetivas de Paulo. Parece que Paulo tinha, assim, em algum lugar no coração, no peito, guardada a igreja de Filipos com muito carinho, porque é uma carta muito pessoal, ela difere de todas as outras. E mesmo não sendo teológica sistemática, eu creio que neste primeiro capítulo, e nesses 2 versos, a gente tem aqui um conteúdo teológico vivo, um conteúdo teológico muito prático para a igreja de Filipos e para a igreja hoje. Paulo apresenta nessa saudação aquilo que a gente vai ver ele falando o tempo todo ao longo da carta aos Filipenses. Paulo ressalta aqui 3 grandes temas que vão tocar toda a carta e que expressam características de uma igreja viva, em movimento, não uma igreja que é um monumento. Monumento separa, olha, admira, tira foto, vai para casa e nunca mais volta naquilo. É um movimento. Paulo vai falar dessas 3 coisas aqui. E eu queria deixar essas 3 palavras bem claras para você. A gente vai discorrer sobre elas, mas são 3 palavras importantes aqui. A primeira delas é amizade. A segunda é servo. E a terceira é santo. Amizade, servo e santo. Eu creio que são 3 características marcantes da Igreja de Cristo, que nós encontramos nessa saudação de Paulo e que é discorrido em toda a carta. E se a gente atentar para essas coisas, a gente vai perceber um renovo de Deus na nossa vida. A gente vai perceber um renovo de Deus na vida comunitária. A gente vai perceber um sopro novo do Espírito, todo domingo, toda reunião, todo encontro, porque a gente está ancorado naquilo que a palavra nos chama a viver e a ser. Então, vamos lá. Quais são essas características, como elas se revelam? Em primeiro lugar, eu creio que Paulo, ao longo da carta aos Filipenses, ele fala de uma comunidade, de uma igreja, onde eles estão conscientes de que os laços que os liam, os laços que os unem, o laço que os une, na verdade, é o sangue de Cristo. É uma igreja de laços criados pelo sangue de Cristo. E quando eu falo isso, eu estou falando de uma igreja onde eles se veem como amigos, não pelas afinidades que têm, mas porque foram encontrados em Cristo e agora têm uma amizade que está debaixo do sangue de Cristo. É uma comunidade de amigos onde os laços de confiança, pertencimento em Cristo são profundos, são vivos, são amigos verdadeiros. Paulo começa saudando essa igreja e ele não fala só dele. Ele começa citando aqui o nome de um jovem, o Timóteo. E é muito interessante, porque nessa saudação Paulo revela que ele não está só, que tem um amigo, que está próximo, está junto dele. É uma amizade que serve de testemunho,
que serve como um sinal para aquela igreja, o que ela deveria ser, como ela deveria viver. A amizade de Paulo com Timóteo serve de sinal. Tanto que lá no final do capítulo 2, na verdade, do meio do capítulo 2 para frente, Paulo pega essa amizade e transforma ela num testemunho vivo do que Cristo fez socorrendo. Ele fala de Cristo no verso 5 até o verso 11, então tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, tal. Quando ele fecha, ele fala assim, e eu quero que vocês saibam que existem duas pessoas que encarnaram isso, Timóteo e Epafrodito. Paulo está, então, falando aqui ao longo da carta, de um tipo de amizade que existe entre eles, mas que certamente deveria ser desenvolvida na vida da igreja. Quando a gente olha para as epístolas de Paulo lá em Timóteo, nós percebemos que não são poucas as vezes que Paulo fala e expressa o carinho dele, o afeto, o amor por Timóteo com expressões como: dou graças a Deus quando me lembro de ti, Timóteo é meu filho amado, tenho saudade de ti. Homens com idades diferentes, com histórias diferentes, expressando publicamente o afeto, o amor, a amizade que eles tinham um pelo outro. E isso só foi possível porque eles foram encontrados debaixo do sangue de Cristo. Não foi outra coisa que os uniu, senão o sangue de Cristo. E o que a gente vê é mais do que isso. Não é só Paulo que se preocupa com Timóteo. Quando Paulo escreve essa carta, Timóteo está junto dele, fazendo o quê? Junto com Epafrodito? Socorrendo Paulo, levando a assistência da igreja, que desenvolve e vive essa amizade afetuosa com Paulo, e Timóteo está lá junto com ele, socorrendo, ajudando, levando a provisão, ou seja, é recíproco essa realidade. No capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala: olha, Timóteo, as suas lágrimas e as suas angústias me angustiam, e Timóteo, eu tenho saudade de você. Pessoas debaixo do sangue de Cristo, que cumprem uma missão juntos, e que estão unidas porque foram resgatadas por Cristo. Meu irmão, a igreja deveria ser o local e o lugar, e Paulo vai falar disso, lá no verso 9 do capítulo 1, ele fala assim: olha, eu oro para que o amor de vocês aumente. A igreja deveria ser o lugar onde nós encontramos os nossos melhores amigos, não só paredes bonitas. A igreja deveria ser o lugar onde nós encontramos amigos de alma, amigos espirituais, amigos onde nós poderíamos dizer, sem medo de sermos mal interpretados, o seguinte: que alegria, você completou a minha alegria essa semana porque eu te vi, eu te encontrei. Estou com saudade de você, meu irmão, estou com saudade de você, minha irmã. Que alegria a gente estar junto aqui, sentado debaixo do mesmo teto. A minha alegria ela é completa agora porque nós nos encontramos. A relação debaixo do sangue de Cristo é onde essas coisas acontecem. Quais são as amizades profundas, sinceras, reais, que a cruz de Cristo te deu aqui na IPSAT? Para quem eu e você somos como Paulo era para Timóteo e vice-versa, de forma que a igreja olha e fala assim: está ali um jeito da gente aprender a ser igreja. Olhando para esse relacionamento entre esses irmãos, a gente aprende a ser igreja, olhando para eles, por meio da graça divina. Para quem eu e você somos graça encarnada, para quem eu e você somos motivos de louvor a Deus, como Timóteo era para Paulo, ele fala isso muitas vezes, mas como a igreja é para Paulo. Mais para frente ele vai falar: eu me lembro de vocês sempre nas minhas orações, com alegria e com ação de graças. Eu sou grato a Deus pela de vocês. Para quem a gente é esse tipo de gente na vida da igreja? Para quem você é esse tipo de gente na vida da IPSAT?
com quem você compartilha os seus sonhos, os seus anelos, os seus desejos, as suas angústias, os seus medos, as tribulações mais profundas. Quem são os seus amigos em Cristo? Ah, Tiago, eu não sei se eu confio nas pessoas. É verdade, a gente é uma população difícil. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, no dia 13 de janeiro de 2022, fez um estudo. Fez um estudo na América e Caribe, sobre confiança nas instituições e nas pessoas. Você pode pesquisar que você vai encontrar essa pesquisa lá. Você vai ver que o Brasil é o menor país no índice de confiança. Cerca de 4,7% das pessoas pesquisadas, eu estou sendo desconfiado aqui, tá? 4,7% das pessoas, dos entrevistados, somente 4,7% das pessoas confiam em alguém ou em alguma instituição. A desconfiança, ela não é a causa, ela é o sintoma de algo. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, se nós ouvíssemos a voz do Espírito por meio da palavra, e entendêssemos o chamado de Deus para ser igreja, e se dentro da igreja nós conseguíssemos caminhar com afetos profundos, reais, sinceros, de irmandade, debaixo do sangue de Cristo, a nossa comunhão seria resposta a um problema social, a uma angústia da sociedade. Então veja onde chega o chamado que Paulo faz ao longo de toda a carta, mas que a gente pode simplesmente, por conta do tempo, perceber na caminhada dele com Timóteo. Se a vida em Cristo na igreja fosse um ambiente, um terreno fértil para a amizade, certamente nós teríamos um impacto muito grande no mundo em que a gente vive. Aliás, lá em João 17, se eu não me engano, no verso 21, essa é a oração de Jesus: Pai, que eles sejam um, porque no dia que eles forem um, eles vão entender e o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Olha só. Primeira marca, característica de uma igreja que não é monumento, mas é movimento: a amizade em Cristo Jesus. Desenvolva amizade. Crie laços, crie vínculos. Segundo lugar, uma característica da verdadeira igreja de Cristo, que é movimento, é que é uma igreja de servos de Cristo. Gente que não só teve a vida resgatada pelo poder da morte e do pecado, como gente que existe para servir. A igreja, o reino de Deus, é o único local onde a pessoa nasce com avental e bacia na mão. Em todos os outros lugares é diferente. No reino de Deus é o único local onde a pessoa nasce já vestida para servir. Uma das principais características da igreja de Cristo é que ela é composta de homens e mulheres que se veem com gratidão e honra diante de Deus como servos de Cristo. Anos atrás eu li um livro, antigo já, aliás, anos atrás não, foi no seminário, alguns anos atrás, do Charles Swindoll, que é uma pergunta, né, o título do livro, Eu, um servo? E eu me lembro como esse livro me fez bem, como mudou minha perspectiva, não porque, como servo, ele fala agora que eu estou tolhido, que eu não posso mais, eu estou castrado dos meus privilégios, mas ele desvendou o meu olhar para entender a honra que me é dada na medida que eu me conformo com aquele que é o servo de Deus. Se o próprio Deus se revelou como servo, quando ele convida os filhos dele, salvos pelo sangue desse Cristo, para serem servos, ele está chamando esses a serem em conformidade com aquele que nos salvou. Olha que grande honra.
Ser servo significa reconhecer que eu já não sou mais de mim mesmo e que eu pertenço a Cristo, que eu fui comprado por um alto e sublime preço. E Ele me comprou não porque Ele precisa de mais um serviçal. Ele me comprou e me trouxe por conta do amor dEle. Ser servo, no sentido bíblico, significa nada mais, nada menos de que o mais importante é o entender o que Ele quer de mim e como Ele quer que eu viva. Ser servo significa que Deus me libertou para ser quem Ele quer que eu seja. Olha que grande paradoxo. Eu sou escravo, servo de alguém que me comprou para a liberdade. Liberdade do quê? Da escravidão, da morte, do pecado, da miséria humana, da vida rasteira, baixa. Ele me tirou da realidade do meu antigo Senhor, que era a morte, o diabo, o pecado, e agora Ele me colocou numa nova realidade, no reino do Filho do amor dEle, e fala assim, agora eu quero que você viva uma vida liberta. Ser servo significa também que o nosso Senhor Jesus age por meio dos nossos pés e das nossas mãos na história. Leia a carta aos Filipenses. Você vai ver tudo isso. O chamado a ser servo é para que a gente seja a presença de Deus na história e na vida do outro. O chamado não é para ser cordeiro, líder, leão. O chamado é para ser humilde, como aquele que se fez humilde e se tornou como escravo. Filipenses 2. Esse é o chamado. Quando nós dizemos que nós somos servos, nós estamos afirmando essas coisas. Mas mais do que isso, quando a gente fala que nós somos servos na igreja, quando Paulo chama todos de servos, logo no começo da carta, sabe o que Paulo está dizendo? Debaixo de Cristo não tem hierarquias. Temos diferentes funções, tá? Temos diferentes funções. Mas todos são servos. É engraçado, ele fala, amados irmãos, servos, membros da igreja, bispos, diáconos, presbíteros, todos estão aonde? Servos. Ela nos iguala. Ela nos torna todos juntos, únicos debaixo do sangue de Cristo. Ou seja, na igreja, o seu título, a sua posição, o quanto você tem de dinheiro no banco, a sua beleza, você que se acha bonito ou bonita, a sua feiura, você que sabe que é feio, e os irmãos dizem, você é feio. Mas saiba que isso é um ato de graça, Deus revela o pecado, os outros revelam a feiura. Né? Nada dessas coisas mudam, porque o chamado é um só, servos. O único jeito da gente ser reconhecido na igreja é servindo. O único jeito da gente conhecer as pessoas na igreja é servindo. Eu não ia contar o testemunho aqui, mas eu vou contar a história de um irmão lá da igreja. Engraçado. Seu Amauri. Seu Amauri, ele foi o dono da cadeira de literatura na Universidade de Brasília por muitos anos. Um homem muito culto. E ele veio a Cristo já na velhice. E ele chegou na igreja e ele falou assim, bom, agora eu preciso saber onde que eu me encaixo aqui. E aí ele veio me perguntar, falou, pastor, durante a semana
eu agora estou aposentado, tal, e eu queria me dispor a ajudar. Eu falei assim, senhor Maurito, o projeto social da igreja funciona bem, toda terça-feira o pessoal está aqui trabalhando, porque tem muita gente passando, são 40 famílias, né, atendidas, tal, e aí eu sei que o senhor Mauri chegou lá. E o senhor Mauri chegou no projeto sem conhecer ninguém da igreja. Ele me conhecia o pastor Ricardo e mais ninguém. E o senhor Mauri bateu lá. E o senhor Mauri chegou no dia que as mulheres estavam dobrando as roupas, que a gente tem um quarto enorme, assim, cheio de roupa, por conta do bazar, das doações e tal, e, enfim, o que vai sendo levado. E aí, assim que o senhor Mauri chegou, ele foi apresentado, ele conheceu as pessoas, e aí o senhor Mauri foi apresentado a uma caixa. E é uma caixa onde só tinham roupas de mulheres, não eram roupas íntimas. E ele falando para mim assim, pastor, na hora que eu abri aquela caixa, e elas falaram assim, senhor Maurício, o senhor pode dobrar essa caixa e colocar esse preço aqui nelas, tá? E ele falou que começou a dobrar a roupa, falando assim, não é possível. Não é possível. Eu tenho pós-doc em literatura francesa, estou dobrando saia usada. Mas foi muito bonito, ele deu esse testemunho no culto de ação de graças na igreja. Ele falou assim, naquela tarde eu entrei na igreja sem conhecer as pessoas. Naquela tarde eu saí conhecendo as pessoas pelo nome e entendi que eu não estava dobrando roupas femininas, eu estava prestando um culto a Deus que chegaria como serviço no outro. O senhor Mauri está presente no projeto social, dobrando roupa até hoje. Presente na vida comunitária. Meu irmão, para de se perguntar onde, como é, eu não sei, eu não, pastor Gustavo, nossa igreja fria, né, essa igreja não tem vínculo, não tem, serve, meu irmão, acha um espaço para trabalhar, você vai encontrar no espaço do serviço o ambiente para você pertencer. Paulo chama todo mundo de servo, não importa se você é pós-doc em literatura francesa, todo mundo é servo. Em terceiro e último lugar, amizade, serviço. Em terceiro e último lugar, uma igreja é uma igreja viva, não um monumento, mas um movimento, quando ela se percebe como uma comunidade de santos em Cristo Jesus. Pode dizer o que for da igreja, a igreja sempre vai ser uma comunidade de pessoas que foram compradas, resgatadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, gente que não é quem era antes, gente que não é quem um dia vai ser, mas é gente que está no meio do processo, gente que está no meio do caminho, gente que está em direção a, gente que está sendo transformada na medida em que caminha em direção a Cristo, e a igreja é esse ambiente. Tiago, você não sabe do tanto de pecado aí. Eu sei. E eu nem vou falar os meus para vocês, senão vocês vão parar de ouvir. Vai levantar e ir embora. Uma terceira característica é que a igreja, ela é uma comunidade de gente santa. E existe algo muito importante aqui. E é algo que é importante a gente entender. Por quê? Porque nós sabemos que a igreja não é pura, não é perfeita, e eu e você não somos plenamente santos. Então, como Paulo chama esse pessoal aqui de santos? E mais, na carta a Filipenses, Paulo vai chamar a atenção dos irmãos de forma séria, grave, porque existiam divisões, contendas, ele cita nome de gente que estava fazendo fofoca na vida da igreja. Coisas que precisavam ser tratadas. Então, do que Paulo está falando? O que está acontecendo aqui? Como é que Paulo chama esses irmãos de santos? O termo que Paulo usa aqui faz referência ao povo de Deus, escolhido, redimido, e agora vive diante da presença de Deus. Paulo está falando, então, desses irmãos como santos, como gente que tem uma relação com Deus por meio de Cristo. Não quer dizer que eles estão plenamente santos, impecáveis. Não, mas é gente que, por meio do sangue de Cristo,
tem uma relação com Deus eterno. A igreja tem pecadores, mas esses pecadores não são definidos pelos seus pecados, esses pecadores são definidos pelo sangue de Cristo, pela misericórdia de Cristo, pela graça de Cristo. Santidade tem a ver com relação, tem a ver com quem fui chamado a ser em Cristo Jesus. Ou seja, a resposta ética, moral, ela nasce da compreensão da minha relação com Deus, com o Criador do céu e da terra. Porque eu sei quem eu sou, eu caminho em santidade, já não sou quem eu era, estou em direção a quem eu serei um dia. É só dessa forma que a gente consegue caminhar em declarações como: sede santos porque eu sou santo. Então, meu irmão, embora às vezes a gente ache que igreja é um saco de gato tentando ser rebanho de ovelha, quando o nosso Deus olha para essa igreja, Deus está vendo homens e mulheres cobertos pelo sangue de Cristo Jesus, na direção da santidade que um dia virá. É dessa forma que Ele nos vê. A maneira como eu devo ver o meu irmão e olhar para o meu irmão, deve ser essa também. Porque você não é definido em Cristo, você não é distinguido em Cristo como filho da luz ou filho das trevas, pela sua posição política, esquerda, direita, centro, liberal, político, conservador, na economia, tal. E eu falo isso com muita tranquilidade porque esse é o balaio que eu vivo lá em Brasília. Esse é o chão do aprisco, não tem jeito. E não é isso que nos define. Santidade é definida pelo sangue do Cordeiro, e todos aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro são definidos santos por causa do Cordeiro, não por conta de uma escolha política, não por conta de uma predileção com alguma realidade, mas ele deixa claro, não é qualquer jeito e qualquer um, não, é debaixo do sangue de Cristo. Então Paulo olha para aqueles irmãos, e mesmo aos irmãos que Paulo vai chamar a atenção na carta, Paulo chama eles de santos, meus amados irmãos, santos em Cristo Jesus. Somado a isso, Pedro também vai dizer que eu e você fomos comprados por Cristo, e agora nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos santos. Aí no verso 10, no capítulo 2, ele vai falar assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a santidade não é um fim em si mesmo. A santidade é um caminho de conformidade com o Pai. E essa conformidade tem que ser expressa, anunciada no mundo, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. E não é isso que Paulo vai falar o tempo todo na carta aos Filipenses? Que a vida santa serve de testemunho ao mundo? Proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz? Essas realidades, meus irmãos, vão nos tornar realmente, plenamente humanos como Deus quer que sejamos. Como? Gente que está vivendo em conformidade com Ele. E Jesus é o único caminho para que essas coisas possam acontecer e existir.
Fica aqui então, eu acho que um incentivo, enquanto vocês estão construindo um prédio. O mais importante a ser construído está aqui dentro, não está lá. O que de mais importante e que vai fazer a igreja permanecer fiel tem a ver com a maneira como a gente se relaciona e não como a gente senta no banco no novo templo. Tem a ver com a disposição do meu coração em falar assim: pertenço a um povo, tenho vínculos, laços profundos de amizade, de amor, de pertencimento com aquela igreja. Tem a ver com a maneira como eu sirvo. Porque no serviço eu conheço, sou conhecido e sou braços, mãos, voz, ouvidos de Deus para o outro. Ser igreja tem a ver a maneira como nós nos vemos. Nos vemos como santos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ela fala, vocês são santos. Se a gente seguir essas coisas, se a gente pastorear o nosso coração com relação a essas 3 palavras, amizade, serviço e santidade. Eu falei 4, né? 3. Amizade, serviço e santidade. Aquele prédio se tornará um ambiente para um movimento do reino de Deus aqui. Não um monumento. Monumentos ficam, passam. Monumentos são vendidos. Monumento, depois que Jesus voltar, o diabo vai fazer a festa. Construir, mas você não viu a pedra fundamental que lançamos lá? O diabo vai falar assim: vou sambar em cima dela. Ah, mas aonde ele não faz? Na igreja viva do nosso Senhor Jesus Cristo, que usa dos espaços para entender que ali é o local que Deus nos deu para servir, glorificar e manifestar o reino dele. Se a gente for movimento, aonde estivermos, o reino vai ser proclamado. Pai Santo, eu peço que o Senhor dê às nossas igrejas, às igrejas que fazemos parte, Pai, eu digo da IPP, mas digo também da Igreja do Satélite, que o Senhor nos dê um bom, novo e vivo caminho. E quando eu digo isso, Pai, eu não estou falando de paredes ou projetos sofisticados, que é muito bom, mas sim daquilo que é mais importante e que essas realidades abrigam e vão acolher. As relações, a maneira como servimos ao Senhor servindo o outro, e a maneira como nos tornamos quem o Senhor quer que sejamos. Que o Senhor conceda, Pai, às nossas igrejas uma percepção muito clara desse chamado. Que aqui esses irmãos possam crescer e amadurecer em amizade, em afeto, em amor, em solidariedade, em compaixão, em misericórdia. Que abunde aqui, Pai, serviço, gente disposta a servir o outro, gente disposta a servir mesmo quando não é visto, gente disposta a servir porque entende que o chamado ao serviço é um chamado à conformidade com o Teu Filho Jesus. E, sobretudo, Pai, que o Senhor continue santificando a vida desses irmãos na medida em que se tornam plenamente santos no Teu Filho Jesus. Que o Senhor traga e dê a mente do Teu Filho Jesus. Que o Teu Espírito Santo incomode quando for necessário. Que o Teu Espírito Santo guie por caminho e novidade de vida. Que abandonem, Pai, o velho jeito de viver e assumam
a vida no teu Filho Jesus. E que assim essa igreja seja bênção. Que assim este novo prédio seja conhecido não como um prédio bonito só, mas seja conhecido pela beleza, pelo testemunho das pessoas que se reúnem nesse prédio. Que assim seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome, para o testemunho do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.